Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional que deve passar por um pequeno, ou não tão pequeno assim, desmanche no grupo de jogadores. Afinal, o foco da direção do Inter está numa nova reformulação do plantel. Muito, pela possibilidade de saída de alguns atletas que tem proposta neste momento. Quero falar também, gente, sobre novidades no time do Internacional para encarar o Bahia. Roger Machado pode dar oportunidade a 2 jogadores que são muito pedidos pelo torcedor do Inter. Te conto tudo isso depois da vinheta. Vamos lá, gente, vamos trocar essa ideia então neste vídeo em nome da Mais Ágil, que antecipa o saldo do teu FGTS em menos de 24 horas. Dinheiro na conta, de forma rápida, segura e livre de burocracia. Tô deixando o link do WhatsApp da Mais Ágil na descrição aqui do vídeo e também na tela para você que está precisando, daquela grana que está guardada, que é tua, que pode te resolver problemas financeiros, seja, para pagar os boletos ou para fazer algum investimento, tá bom? Clica no link e já dá abertura ao teu processo de antecipação do FGTS com a Mais Ágil. Vamos falar de saídas? Vamos embora, vamos falar porque o Inter está debatendo algumas questões, tá? A noite de ontem, a noite após a eliminação para o Rosário Central, foi de reunião do Conselho de Gestão do clube. Muitas coisas foram debatidas, tá? Em especial a possibilidade de mudanças. Ainda nada, Estamos já no dia 25, na quinta-feira, ou seja, quase 48 horas se passaram da eliminação, segue o departamento de futebol intacto, pelo menos por enquanto, e a informação que eu obtive é que o único que corre um risco real de saída é Felipe Becker, o vice-presidente de futebol, mas como eu disse no vídeo da manhã, eu não vejo que essa saída vai acarretar em uma grande mudança. Afinal, o presidente Alessandro Barcelos, internamente, ele é cobrado por exercer indiretamente o cargo de vice-presidente de futebol, até por já ter uma familiaridade com o cargo. Ele foi vice-presidente de futebol da gestão Marcelo Medeiros em 2020, tanto é que foi ali que se alçou a um candidato à presidência e ele foi cobrado para se afastar do futebol, mas isso não deve acontecer. Magrão deve seguir e o Inter mantém Magrão no cargo justamente porque entende que a janela de transferências está aberta. E o Inter tem negociações em curso porque entende que precisa de uma pequena reformulação no plantel. Primeiro porque vendeu o jogador. Caso do Maurício, que inclusive já está jogando vários jogos pelo Palmeiras e o Inter não trouxe nenhuma reposição. Está jogando com um volante improvisado ali, que é o Bruno Henrique, que está fazendo atuações abaixo da crítica na minha concepção. Então esse jogador é um exemplo que o Inter vai ter que repor, além, claro, de saídas que podem vir a acontecer. E é aqui que eu quero entrar. Existe a possibilidade, gente, de muitas saídas simultâneas no Inter neste momento. Vou por partes aqui, tá? Fabrício Bustos, Não é novidade para ninguém que o Bustos está enchendo o saco, para não renovar o contrato. Aquela coisa, se ele cumprir um número X de partidas, renova automaticamente por um ano, vínculo que encerra em fevereiro de 2025. Ou seja, se ele cumprir um número X de jogos, ficaria no Inter por contrato até fevereiro de 2026. Ele quer sair antes disso, lembrando que daqui a alguns meses, em breve ele já pode assinar um pré-contrato e deixar o clube. Ou seja, é interessante para o Inter negociar o Bustos agora. Se ele não vai renovar esse contrato automático, o contrato termina em fevereiro, o Inter sairia perdendo nessa. Então, para ter algum lucro com o lateral argentino, teria de ser negociado agora. A informação do Bruno Andrade, repórter que cobre o mercado da bola, está sempre antenado aí nas janelas de transferências, é de que o Krasnodar, clube inclusive que o Inter contratou o Wanderson, tem interesse na contratação do Bustos e os clubes estão conversando. Pela leitura do ambiente do Inter, eu acho que é possível uma saída do Bustos. Sim, o Inter vai tentar alinhar de vendê-lo e entregar somente no final do ano. Até porque já perdeu o Hugo Malho, que voltou ao futebol europeu, mas ainda sem clube, para ter alguém na lateral direita. O Inter tem apenas o Igor Gomes, que é um zagueiro de origem. Ele não é um lateral direito, ele é muito melhor zagueiro do que lateral. Então o Bustos vive essa situação muito pela questão contratual. Outro jogador que vive um período de impasse é Lucas Alário, jogador que veio este ano, não deu conta do recado até agora, fez alguns gols importantes, mas a amostragem, o custo-benefício são muito ruins. O que me disseram é que o Alário está ganhando um salário na casa dos 500 mil reais por mês.
E o Inter não vê com maus olhos uma saída do Alário para trazer uma reposição no mesmo custo, por exemplo, mas um jogador que tenha um custo-benefício melhor. O Alário tem uma sondagem do Al Ain, dos Emirados Árabes. Ainda não virou proposta. Tem somente sondagem, que seria para ele financeiramente muito boa, mas para o Inter, né, tem que chegar essa oferta. Ainda não chegou, então o Inter está debatendo a situação desse jogador. O Vitão é quem está mais próximo de deixar o clube, né? Tem uma proposta em mãos já o Inter do Real Betis, uma proposta de 10 milhões de euros. O Inter, né, tem 80% do passe e gostaria de vender 60%, ou seja, ficaria com 6 milhões de euros à vista. É o que está pedindo o Colorado, até para ter um poder de barganha maior nessa janela de transferências. Resta saber, tá? Se o Betis vai topar o pagamento à vista, ao menos dos 6 milhões de euros, ou, né, se vai gerar, né, uma questão de parcelamento, como é que vai ficar, né, tudo isso. Mas o Vitão, para mim, nem sei se volta a jogar pelo Inter, por mais, né, que está se recuperando, e se ficar, deve voltar a campo contra o Palmeiras no próximo dia 4, no estádio Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. Outra situação, Charles Arangues, que tem um edema ósseo no tornozelo e não tem previsão de voltar aos gramados. A família do Arangues já está em Santiago, desde que aconteceu a enchente aqui em Porto Alegre, e está pressionando para que o Charles vá para a Laú de Chile, onde ele começou a carreira, inclusive foi onde o Inter foi buscá-lo lá em 2014, depois de uma ótima campanha na Libertadores e na Copa Sul-Americana também. E o Arangues, né, tá nessa indefinição. A ideia do Arangues era ficar até o final do ano aqui no Internacional e voltar, né, a Laú no começo da próxima temporada, já que ele pode, inclusive, né, assinar um pré-contrato no começo da próxima temporada. E aí o Inter teria de chegar a um acerto com os chilenos. É claro, os chilenos não têm condição, né, de bancar uma proposta altíssima para o Inter e nem o salário que ele ganha aqui no Beira-Rio. Mas aí ele teria de reduzir, aí é um problema, né, da Universidade de Chile. Mas eu acho que também o Arangues vai acabar saindo, pelo que eu ouvi de informação nos bastidores. E aí tem algumas outras situações, né? Robert Renan, por exemplo, está emprestado ao Inter até o final do ano. Mas se o Zenit topar negociar ele agora, o Inter ganha 4 milhões de euros de taxa de vitrine. Ainda não tem nenhuma proposta na mesa, mas a gente vê sondagens toda hora em cima do nome desse jogador. O René, né, já disse que não vou ficar no final do ano. Será que não era mais negócio rescindir agora e ele achar um outro clube? Por mais que ele já tenha feito 7 jogos no Brasileirão e se inviabilizado, né, dentro do mercado brasileiro Série A. Mas quem sabe o Sport joga a Série B do Brasileirão, ele tem uma história no Sport. Gabriel Mercado é outro, né, que tem contrato encerrando em dezembro e o Inter, né, está comunicando que dificilmente vai renovar este contrato porque entende que precisa rejuvenescer o time. Então só aqui, Bustos, Alário, Vitão, Arangues, Robert Renan, René e Mercado. São 7 nomes. Fora outros, né, que podem sair, caso do goleiro Fabrício, que também está encerrando o contrato. Então tem muita coisa rolando nos bastidores e é aí que o Inter vai atacar. O Inter entende que não são as saídas no departamento de futebol, são as saídas e reformulações do plantel que vão levar o Inter a um novo caminho dentro do Brasileirão e, obviamente, na temporada do ano que vem. Enquanto isso, o Roger está preparando o time para encarar o Bahia, sábado lá na Arena Fonte Nova em Salvador, e 2 novidades devem alegrar o torcedor colorado. Bernabei deve ser titular da lateral esquerda e Gabriel Carvalho deve ganhar a posição do Alan Patrick, que está lesionado, fica aí 2 meses afastado em virtude de uma lesão no joelho. Tendência de time projetada nos treinos do Roger Machado. Rocher, Bustos, o Mercado, Robert Renan e Bernabei, Rômulo, Bruno Gomes, Bruno Henrique, Gabriel Carvalho, Borré e Valência. O Wesley, com desgaste, ficaria no banco de reservas. Gostaram do time? Deixa teu comentário aqui e não esquece de passar em kto.com, onde a diversão acontece. Cupom COLAR te dá 20% de free bet no primeiro depósito. Tá certo? Aquele abraço e a gente se vê. Fui!